E olá, meus queridos e amados primatas, sejam bem-vindos mais uma noite para um episódio fenomenal. E a pergunta é óbvia: você já ouviu falar do livro do diabo? Na verdade, esse título que eu acabei dando esse livro, mas não existe nada melhor do que duas palavras combinadas para que o show dessa noite seja imperdível. Sobrenatural e fé são as duas palavras que nós iremos separar nesta noite. Você vai estar viajando. Eu fiz o trabalho para você. E se você não sabe, este livro que o Bispo Edir Macedo lançou, que está na 4ª edição, e eu fui, na verdade, presenteado com a 4ª edição desse livro. Uma pessoa disse para mim: olha, eu aposto e eu acredito, tenho fé em Deus, que quando você lê esse livro, a sua perspectiva vai mudar e Deus vai tocar no seu coração. Bom, depois de ter lido 171 páginas, e eu não estou brincando, isso não é mentira, entra online e você vai ver que o número de páginas exata no livro do Edir Macedo, que vai falando sobre essa questão do sobrenatural e fé, tem 171 páginas. Quando nós olhamos essa pequena coincidência e notamos que 171 é o número de páginas, 171 é o número de vezes que o pastor Edir Macedo e toda a sua igreja e essa corte têm tentado controlar as pessoas. E agora, não basta somente na questão de trazer as pessoas para o covil. Ele também está dando uma de teólogo e querendo ensinar a palavra de Deus, mas eu peguei todas as falhas. E se você, meu amigo querido cristão, está nesta noite no canal A Teu Dispor, eu digo para você, eu vou fazer o trabalho daquilo que o seu pastor não tem feito. Alertar você do perigo desses lobos em capas de ovelha. Eu andei pesquisando para saber se algum pastor tinha feito algum resumo desse livro. Na verdade, os próprios evangélicos nem esquentam a cabeça. Ou será que, como eu disse, eles se preocupam realmente com a verdade que eles dizem que é a verdade? Hoje eu vou estar brincando de advogado do diabo e eu vou estar mostrando para você, meu amigo cristão, que você precisa prestar atenção, porque se você diz que a Bíblia é incorrigível, perfeita, santa, a palavra de Deus, você precisa sim fazer seu dever de casa para que essas heresias não venham contaminar vocês, porque pra gente que nós, céticos, ateus, tanto faz pra gente, isso tudo é envenenamento e nós estamos livres. Mas hoje eu quero fazer um favor pra vocês em debulhar essas grandes mentiras e a maneira que o Edir Macedo vai se propondo como um teólogo. Então, nesta hora, liga pros teus amigos, convida os bichinhos. Então, pega pipoca, guaraná, porque o show começa agora e se prepara, porque hoje, nesse tom de sobrenatural, fé, nós iremos explicar muito bem o contexto desse livro e as mentiras do controle que eles estão tentando fazer para arrancar até o último centavo de você. Ovelhinha, eles vão, na verdade, tirar toda a pele e você vai ficar sem nada. Depois dessa grande vinheta, nós voltamos. E estamos de volta, e meu querido primata, logo de cara eu já quero dizer que hoje nós estaremos tratando desse livro que se chama O Poder Sobrenatural da Fé, do Bispo Edir Macedo. E por causa de questões aqui mesmo do YouTube, nós não gostaríamos que esse vídeo fosse derrubado, então vamos tentar manter imagens longe desse vídeo, mas você sabe, né? A boa comédia não vai faltar. E eu, nessa noite, quero fazer para você o review das maiores contradições e heresia que esse pastor evangélico faz nesse livro. Com 4 edições já lançadas, e eu, infelizmente, acabei pegando a 4ª edição, presente de uma pessoa que disse que esse livro mudaria a minha vida. E para que a gente não venha ser chamado de injusto, nós estaremos dando as páginas, e se você gostaria de mergulhar nesse 171,
Não, é 171 páginas de pura encheção de linguiça, salada de fruta e muita tentativa de convencer você a obedecer tudo o que esse pastor vai falar nesse livro, que é, na verdade, segundo ele, a interpretação da vontade de Deus e da Bíblia para sua vida. Trazer às pessoas sinceras uma base de fé simples, capaz de torná-las independentes de fé alheia e totalmente preparadas, a fim de obterem suas vitórias particulares. Pastor Edir Macedo. Logo de cara, nós iremos dar a definição dessas duas palavras que se tornam um termo central deste livro cheio de heresias. Quando nós falamos de sobrenatural, a melhor maneira é nós buscarmos através da ciência, o que a ciência ela nos revela, o que ela nos traz do significado dessa palavra sobrenatural. Nós conhecemos as coisas naturais através de tudo que é natural. Nós não temos nenhum exemplo no universo de coisas sobrenaturais fabricando ou criando coisas naturais. Mas na nossa natureza, nós encontramos o natural replicando o natural o tempo todo. Mas aí você vai me perguntar, Sérgio, mas e essa palavra que todo mundo fica jogando, esse jargão de sobrenatural? O sobrenatural pode ser qualquer coisa que fuja além do natural. É por isso que a ciência não perde tempo estudando esse tipo de coisas. A ciência ela trabalha com hipóteses que, na verdade, são testáveis. No caso do sobrenatural, é simplesmente o nome dado para aquilo que não é reconhecido pela ciência. Porque você tem que entender que é algo que está acima do natural que nós conhecemos. Fé já é um outro problema misturado nessa salada de fruta. A minha definição de fé, e eu gostaria que você pegasse papel e caneta e anotasse. Fé é a desculpa que as pessoas dão quando elas não encontram razão lógica para justificar a sua crença. Porque fé, na verdade, justifica qualquer coisa. Não existe nada e você pode tentar fazer isso neste momento. Tente dar um exemplo de algo que não pode ser justificado pela fé. E não passa de somente uma confiança. Mas o bispo Edir Macedo vai pegar essas duas palavras, fazer uma grande manipulação para poder sacar do seu bolso e reafirmar que o gado pertence ao Senhor Jesus. A primeira grande manipulação que o bispo Edir Macedo vai fazer neste livro é quando ele faz uma citação de João 10:10. Nesse versículo, nós lemos claramente que a Bíblia cita que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o bispo Edir Macedo vai interpretando essa passagem dizendo que o diabo já tem matado e que o diabo já tem destruído. E isso, na verdade, é uma interpretação usada por vários cristãos no dia a dia, dizendo que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, contra a própria palavra de Deus nunca disse que era o diabo, mas sim. Hoje eu vou roubar a sua alma. Saia deste canal. O pastor Edir Macedo faz um rápido trocadilho. Ele troca a palavra ladrão pela palavra diabo, dizendo automaticamente que o diabo ele tem matado e destruído. E todas as coisas que acontecem nesse planeta são realmente causadas por ele. Quando nós olhamos no capítulo 10 de João, nós vamos entender claramente que não está falando do diabo, mas sim de um ladrão. E quem é esse ladrão? Esse verso vai falando explicitamente dos líderes de Israel. Se você continuar lendo o versículo, você vai entender que não tem nada a ver com o diabo. Daí, nesse versículo, você vai entendendo a questão toda do portal das ovelhas, que mais uma vez não tem nada a ver com Satanás. Vamos lembrar que eu fiz um vídeo sobre isso, que Romanos fala que o pecado, ele entrou no mundo não foi através do diabo, mas sim através de uma só pessoa. Como que o pastor Edir Macedo simplesmente nega esse fato verdadeiro?
bíblico para poder inserir uma outra questão. É aquilo que eu sempre digo, a Bíblia ela é tão manipulável que outras pessoas pegam heresias, transformando em heresias, e tudo fica elas por elas. Mas você, meu amigo cristão, deveria estar realmente armado com a palavra de Deus, como a Bíblia fala em Efésios. E um versículo que vai, na verdade, contrabater isso que o pastor Edir Macedo está falando, está em Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Esse versículo vai dizendo assim: como o diabo poderia matar aqueles que fazem mortos nas trevas? Se você não acredita, por favor, logo depois desse vídeo, leia esse capítulo. A segunda grande heresia, ele começa dizendo que esse livro vai ser o antídoto para vencer qualquer ataque do diabo contra a sua vida. Então, vamos analisar qual, na verdade, é esse antídoto e ver realmente o que o pastor Edir Macedo está tentando dizer. Ele vai dizendo que, acima de tudo, você tem que manter um padrão diante de Deus. Ele vai dizendo que, acima de tudo, você precisa manter um padrão de vida cristã diante de Deus. Ora, eu nunca vi na Bíblia dizer que há um padrão de vida para glorificar a Deus. Como que o pecador, na verdade, Macedo, ele vai então um dia poder chegar à presença de Deus, se ele precisa ter um padrão para poder glorificar a Deus, um padrão de vida cristã? A Bíblia não diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei? Por um acaso, Jesus está determinando algum padrão de vida cristã para que as pessoas, o mendigo, a pessoa que está sofrendo, venha se achegar ao que vocês dizem, o verdadeiro evangelho de amor? Bom, na minha época, que eu era pastor, a única coisa que era exigida de uma pessoa era a pessoa estar ligada na videira, segundo a Bíblia, que era Jesus Cristo. Não havia padrão, porque como você então interpretaria o vinde a mim? João capítulo 15, no versículo 5, vai dizendo que os cristãos devem dar muitos frutos se eles estiverem ligados na videira que é Cristo Jesus. Mais uma vez, Macedo, qual é o padrão de santidade e vida cristã que é necessário o cristão ter antes dele se chegar a Cristo? Mas nós vamos entender que neste livro, Edir Macedo está falando que as pessoas devem glorificar com frutos diferentes. E você sabe quais os tipos de fruto que movem a Igreja Universal do Reino de Deus? Exato! Ele está dizendo que esses padrões de vida cristã devem, na verdade, glorificar a Deus com seu tudo. Nesse mesmo livro, no capítulo 1, ele não perde tempo e ele já vai dizendo que não existe nenhum limite para a fé. Você entende quando ele diz isso? Que não há limites para a fé? Significa que você simplesmente pode ter aquilo que você deseja, dependendo daquilo que você coloca diante de Deus. Se você saltar lá para a página 11 desse livro, você vai ver o que Edir Macedo vai reafirmando aqui. Aquilo que nós acreditarmos, isso sim vai sobreviver às nossas vidas. E aí reside o poder sobrenatural da fé. Ele vai simplesmente comparando a lei da atração, dizendo que se você pensar em coisas negativas, isso realmente vai acontecer. Então você deve somente pensar em coisas positivas, manter a lei da atração entre você e Deus para que nada negativo venha acontecer. Significa, mais uma vez, implicando padrões diante de Deus. Vamos ser sinceros aqui, se uma pessoa acredita que o seu futuro vai ser promissor ou terrível, isso não tem nada a ver com fé. Principalmente nesse caso, onde a fé só significa acreditar em Jesus. Mas ele vem trazendo outras implicações, uma manobra, para poder no final do dia tirar aquilo que ele quer. No capítulo 12 desse livro, o bispo Edir Macedo vai adivinhando os pensamentos do diabo.
No livro O Poder Sobrenatural da Fé, do Bispo Edir Macedo, vai dizendo assim: ele, o diabo, deve ter pensado. Uau! Ainda nós contamos com o Bispo Edir Macedo administrando a sua capacidade telepática e descobrindo o que o diabo, na verdade, está pensando. Eu grifei essa parte aqui e vou mostrar para você ver como é ridículo as coisas que ele escreve nesse livro. Ele vai dizendo assim: se eu tivesse esse poder, usaria a minha palavra para destruir tudo que Deus construiu. Então eu seria realmente igual a ele. O Bispo Edir Macedo, ele vai dando uma nova interpretação à queda do diabo. E eu quero fazer a defesa do diabo nesta hora. O diabo nunca quis, ele nunca tentou, ele nunca especulou a possibilidade de ser igual a Deus. Ele não queria isso. A maneira que Edir Macedo vai colocando é que simplesmente o diabo queria tomar a posição de Deus e ser o novo Deus. Na verdade, o diabo estava cagando e andando, ele queria realmente derrubar Deus, ele não queria ser igual a Deus. Porque o diabo foi muito inteligente. Na sua concepção, era muito melhor ser príncipe do inferno do que escravo aos pés do Todo-Poderoso. Eu saio aplaudindo, na verdade, essa grande atitude do diabo, porque eu teria feito a mesma coisa, servir a eternidade a um Deus narcisista, murrinha, que quer ser adorado. Eu prefiro ser príncipe do inferno. Isaías, capítulo 14, versículo 14, vai, na verdade, desmificar toda essa questão. O diabo, ele vai dizendo que o que ele queria, na verdade, era ser semelhante na questão de poder, de dominar tudo. Ele não queria ser Deus. Ele queria para ele aquilo que Deus tinha dado para o homem. Por isso que o diabo, na verdade, acabou, segundo a história da Bíblia, odiando tanto e fazendo essa treta bem braba com Deus, acabou, tentando Eva, consequentemente Adão, e a merda que vocês veem da Bíblia, que nós não acreditamos, tá aí hoje para todo mundo ver. Meus queridos e amados primata, cristãos que estão vendo este vídeo nessa noite, talvez bem surpresos desse monte de informação que foi dada através desse livro do Bispo Edir Macedo. E eu gostaria que você procurasse, desse download e fosse tirar suas próprias conclusões. Bispo Edir Macedo é o primeiro pastor bilionário do Brasil. E isso não foi através da fé, isso foi através da manipulação. Pessoas até hoje são manipuladas por livros, milagres, que é o que a igreja deles faz o tempo todo. Nós podemos ver a manipulação que é feita no copo de água, no lenço, no batom, no sal, tudo aquilo que eles vão vinculando para ser, na verdade, uma possibilidade de milagres, para poder controlar a sua vida e retirar de você tudo aquilo que você tem. Bom, espero que vocês tenham gostado. Nós iríamos falar de outra coisa, nós iríamos falar de depressão, mas eu resolvi esperar um pouquinho mais porque eu tô fechando com uma psicóloga. Galera nova do canal, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like. Eu tenho tentado manter essa consistência de vídeo, mesmo sabendo que minhas visualizações elas não cresceram, o número de likes não cresceram, mas eu estou aqui por você que continua acompanhando este canal. Tenho tentado fazer o melhor para não só agradar, mas para trazer informações verdadeiras, conhecimento que é importante para você. Hoje eu fiquei em casa, dormi, descansei, vim fazer um vídeo cheio de energia, bacana, e eu sei que vocês gostaram. No domingo nós temos grande vídeo. Nos acompanhe na comunidade, Facebook. Eu estou sem meu WhatsApp, depois eu explico para vocês o que aconteceu. Pretendo daqui uns dias abrir outro, mas infelizmente agora eu não tenho mais esse número antigo que vocês entravam em contato comigo. Entre em contato comigo lá no Facebook, entre em contato comigo também na comunidade do YouTube, e para a gente poder sempre estar produzindo os melhores materiais que venham não somente agradar, mas que tenham uma importância significativa para vocês. Meus queridos amados primatas, vejo vocês no domingo. Muito obrigado por tudo. I love you guys so freaking much.